Olá, prezadas famílias da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde nós nos preocupamos com a essência do Evangelho, a necessidade que temos pregado aqui, refletido aqui, sobre a necessidade de um retorno à essência do cristianismo bíblico ou do Evangelho de Jesus Cristo, que só existe um, não é? E não existe outro evangelho. Outro evangelho, Paulo disse aos Gálatas, qualquer outro evangelho é anátema, se não for o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho da graça de Deus, das mãos estendidas de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento, à restauração, à vida e vida eterna, vida com a qualidade da vida de Deus. Este é o evangelho da graça, é o evangelho, como diz Paulo a Tito, capítulo 2:11, em Cristo Jesus, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que coisa maravilhosa! No domingo passado, nós começamos aqui a lição 13 da nossa revista da EBD, revista que fala sobre a pessoa, a obra, os dons do Espírito Santo de Deus. E a lição ela é feita didaticamente com perguntas e respostas, né? De uma forma bem simples, não é um estudo aprofundado de teologia, mas são perguntas e respostas, perguntas que surgem no meio do povo de Deus, né? Foi escrita pelo saudoso pastor Isaac Nunes Pinheiro, do Rio de Janeiro. E as respostas, portanto, são respostas bíblicas, mas de uma fácil compreensão para todas as pessoas. Não precisa ser acadêmico, não precisa estar num seminário para compreender as respostas, porque é uma revista para a Escola Bíblica Dominical. A pergunta primeira da lição 13, página 29 da nossa revista é: o que é revelação? Revelação é um dom espiritual? Vimos que sim, domingo passado, o vídeo está aqui no nosso canal. É um dom espiritual porque é uma dádiva dada por Deus. Só que diferente do que muitos pensam, né? O ser humano é atraído, vimos isso, por revelações de mistérios. Não é nesse sentido. Deus se revelou de forma clara. Na natureza ele se revela, como o Salmo 19 diz, se revelou através dos seus servos, os profetas, de muitas maneiras, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, mas nos últimos tempos, na nossa era da graça, ele se revelou em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus estão encerradas toda a revelação de Deus. Ele é a base, ele é o clímax da revelação de Deus. Tudo tem que ser do ponto de vista e a partir de Jesus. Em Cristo Jesus, toda a revelação foi dada. E Jesus Cristo concedeu aos seus servos, apóstolos e escritores do Novo Testamento aquilo que ele quis transmitir para nós, aquilo que ele quis que nós soubéssemos, não é? Está revelado nas Escrituras. Deuteronômio 29 diz que tudo aquilo que foi dado, foi revelado a nós, pertence a nós para cumprirmos. E aquilo que não foi revelado, os chamados mistérios, né, pertence a Deus e com ele deve ficar. Nós devemos nos preocupar com aquilo que nós sabemos, que foi claramente revelado nas Escrituras, a pessoa de Deus, o grande amor de Deus, o plano de redenção de Deus em Cristo Jesus, né? Como ele quer que nós vivamos a vida em Cristo Jesus. Então é isso que nós nos preocupamos. Vimos que revelação é um dom não dado a um e a outro individualmente para revelar segredos de Deus. Alguns canais aí se ocupam só de tentar revelar mistérios que não estão nas Escrituras. Então eles ficam buscando, até fora das Escrituras, livro de Enoque e outras fontes, tentando desvendar possíveis mistérios. Não é esse o dom de revelação. Deus concedeu revelação a todos os crentes, a todos aqueles que nele creem, para que possam conhecer a sua pessoa, o seu caráter, o seu amor, para que possam então ajustar a vida com ele. Então,
Esse é o objetivo. Então, esse é um dom, mas dado a todos, porque Deus se manifestou a todos. Disse Paulo a Tito que em Cristo a graça de Deus manifestou-se salvadora a todas as pessoas, né? E Paulo também falou aos Colossenses, capítulo 1, 27, que Cristo em vós é a esperança da glória. Ele disse que o mistério que esteve oculto nos tempos passados foi revelado, e ele diz que esse mistério revelado é Cristo habitando naqueles que nele creem como Senhor e Salvador. É a esperança da glória, Colossenses 1, 27. Então, continuando aqui com a nossa lição, há uma outra pergunta. A pergunta é: que diferença há entre diversidade de dons e ministério? O texto que nós vamos ler é 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 4 a 7, diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. O ensino bíblico é que cada um deve ter, recebe de Deus graciosamente pelo menos um dom ou mais dons, né? É concedido a cada um visando a um fim proveitoso, sempre visando esse fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é para o engrandecimento pessoal, não é para a projeção pessoal, não é para a glória humana. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Até versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 12. Então, nós vamos ver nessa lição o seguinte, respondendo essa pergunta feita pelos próprios crentes, né, sobre essa diversidade, diferença entre diversidade de dons e ministério. Diversidade na Bíblia significa exatamente diferença, né? Os dons são variados, variedade. E Paulo escreveu esse texto que nós acabamos de ler. Ele usa três tipos de diversidade. Ele usa diversidade de dons, diversidade de ministérios e de operações, nesse texto que nós lemos. Sejam muitos e variados, todos têm uma só origem, tanto os dons como os ministérios, como as operações. A origem é uma só, a origem é Deus. O Espírito Santo é quem concede, o Espírito Santo de Deus é que concede essa variedade de dons, de ministérios e de operações. E também nós temos que nos atentar aqui é que os dons apontam sempre para Deus. Quando você vir qualquer pessoa se engrandecendo, pegando para si aquilo que é de Deus, a glória de Deus, se aproveitando de pretensos dons, saiba que não é operação do Espírito Santo. Há muitas coisas hoje em dia, muitas coisas acontecendo que em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus, né? Mas tem enganado a muitos. As pessoas não atentam para a advertência de Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas. As pessoas não ligam para obedecer isso, né? Nós temos um vídeo exclusivo sobre isso aqui no nosso canal, você pode procurar. Até relancei agora esses dias, devido a alguns acontecimentos que têm trazido escândalos. Então nós relançamos, nós reeditamos o vídeo, né? E com o título mais assim arrojado, né? A covardia daqueles que apoiam, direto ou indiretamente, esses falsos profetas, né? Você pode conferir lá. Voltando aos dons, os dons são a mostra da graça de Deus. Então ninguém pode se exaltar de ter esse ou aquele dom, porque é uma mostra da graça, e a graça é favor imerecido de Deus. Ele não dá, a sua graça não é para quem merece. Deus é um Deus de graça e Ele inclui a todos, sempre a todos. Então o dom
uma amostra dessa graça de Deus e não de capacidade humana. Não é capacidade humana. Nós vimos também que há diferentes espécies de ministérios que podem ser feitos e demonstrados aos outros. Ministério, na Bíblia, é serviço. Tá? Serviço. Então, uma pessoa tem um ministério, dizer que tem um ministério e viver de forma nababesca, né? E com essa falsa teologia da prosperidade, mostra muitas pessoas dizendo que tem um ministério tal, ministério isso, ministério aquilo, e vivem como se fossem pequenos reis. A Bíblia fala de ministério como serviço. Quem tem ministério, quem recebe do Espírito Santo, qualquer ministério é um servo, não passa de um servo. E é isso que a Bíblia nos mostra. É a palavra semelhante a diácono em Atos capítulo 6, versículo 3. Embora haja diferentes ministérios ou serviços, o Senhor é o mesmo. Não tem ninguém mais importante do que o outro, ninguém tem mais do que o outro. Né? Todos são servos diante de Deus. De igual modo, há diferentes espécies de operações. E operação, quando se fala em operação, muitas pessoas pensam logo em operação de milagres, sinais, maravilhas. Operações na Bíblia são realizações. Realizações, atividades, qualquer ação feita para Deus, para a glória de Deus, no reino de Deus, é uma operação do Espírito Santo, usando vidas para isso, usando a vida dos servos de Deus. Então toda a glória e honra para Deus. Capacidades dadas por Deus de realizar coisas, como disse um dos avivalistas do passado: empreendei grandes coisas para Deus e esperai de Deus grandes coisas. Não sei se foi Guilherme Kerry que falou essa expressão, ficou bem conhecida. Mas é o mesmo Deus que opera, age tudo em todos. É o que o texto nos disse aqui em 1 Coríntios 12, nós lemos. Há uma variedade de dons, de serviço, de operações, né? Serviço, ministério, a variedade. Mas é o mesmo Deus que opera, que age tudo em todos. Nada é fruto da capacidade ou do merecimento humano. Paulo deixa claro que todas as capacidades encontradas nos homens são dons da mesma fonte que é Deus. Há vários textos bíblicos, na lição estão indicados: Atos capítulo 3, de 1 a 10, 14, de 8 a 10, Romanos 15, 25 a 27, 1 Coríntios 9, 13, 14, vários textos são apontados aqui para que seja lido, né? E cruzados os textos, você vai ver sempre a mesma linguagem na Bíblia, porque não há contradição. Deus opera tudo em todos. Deus concede aos seus servos a capacidade dada por Deus, não a capacidade vinda do homem, né? Mas vinda de Deus, para realizar operações, serviços, obras, realizações para a honra e glória de Deus. Seja você esse servo que se dedica e que saiba o que Deus tem lhe dado, a oportunidade, a graça de Deus que está sobre você para realizar obras para Deus, para agir em nome de Deus. Não seja um servo oculto, apagado, né? Mas renda-se ao Senhor, permita que Ele use a sua vida para o louvor da sua glória. Que Ele nos abençoe. Amém.